Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar do tema que provavelmente tem ocupado mais espaço no noticiário internacional: a vaga de novas taxas alfandegárias e as suas consequências para a economia portuguesa. A nova posição comercial da administração norte-americana tem exigido bastante reflexão entre os economistas, incluindo no Banco de Portugal. No mais recente boletim económico, foram incluídas duas caixas relacionadas com o tema. Um dos estudos descreve a exposição das exportações nacionais ao mercado norte-americano, enquanto o outro simula o impacto económico de um cenário de tarifas mais elevadas. Ambos permitem conclusões relevantes para o momento que vivemos. Para nos ajudar a explicá-las, temos hoje connosco dois dos atores dessas caixas, João Amador e Gabriela Castro, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar contigo, João. O que é que identificamos na conjuntura internacional que motivou o Banco de Portugal novamente a fazer uma análise sobre o comércio internacional? Porque nós já tivemos aqui os dois a falar sobre fragmentação geopolítica e impactos comerciais, não é? É verdade. O banco acompanha de perto os desenvolvimentos, sempre, da economia internacional e, de facto, o contexto tem-se revelado muito perturbado. Os sinais de aumento destas barreiras não são novos. As bases de dados que nós temos sinalizam um aumento do número de medidas consideradas penalizadoras e isto já vem de 2017. Este número andava na casa dos 600 e em 2023 já estávamos com um número na casa das 3.000 medidas penalizadoras novas. Sabemos também que já não é de agora que os Estados Unidos têm tido uma atitude de aumento de tarifas, como sobretudo começou com barreiras às importações de produtos asiáticos, e em particular da China. Mas, como dizias, a última campanha presidencial nos Estados Unidos e os resultados da mesma trouxeram estas questões tarifárias para o centro das preocupações. É claro que estes anúncios de grandes aumentos que foram anunciados, depois adiados, agora reiterados, o que fizeram foi, de facto, aumentar de forma explosiva os indicadores de incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos e que atingem agora níveis absolutamente históricos. Claro que nós, na nossa vida de fazer projeções e tentar, digamos, preparar a economia portuguesa para enfrentar estas realidades, temos sempre que saber onde é que estamos e também temos que tentar perspectivar os impactos, mesmo que sejam os impactos imediatos e diretos, porque os indiretos são sempre mais difíceis. E foi por isso que decidimos ter estas duas caixas no boletim. E o que nós estamos a viver agora já se pode considerar, não haverá uma definição técnica para isto, certamente, mas já se pode considerar uma guerra comercial? Ou ainda é cedo? Eu penso que o termo guerra comercial já se banalizou, digamos, na comunicação social. E, infelizmente, a palavra guerra é muito presente hoje em dia em todas as nossas conversas. No caso do comércio, eu penso que neste momento ainda estamos a falar de incerteza e de possibilidades. Isso em si mesmo já é um problema, já tem consequências. Existe uma elevada probabilidade das tarifas se materializarem. Mas penso que quando existirem retaliações e contra-retaliações, aí sim estaremos num verdadeiro contexto de guerra comercial. Hoje é dia 31 de março, no próximo dia 2 de abril entrarão em ação as tarifas de 25% sobre as importações de automóveis por parte dos Estados Unidos. Também se anunciaram tarifas compensatórias e a União Europeia estará também, digamos, afetada nessa dimensão. A própria União Europeia anunciou que vai tentar responder de forma calibrada, mas há aqui muita incerteza, não se sabe se isto é país a país, se é para a União Europeia como um todo. Teríamos de estar a gravar um podcast todas as semanas para acompanhar. É verdade. Se calhar, para entrarmos na dimensão do impacto, podemos começar a olhar para números mais concretos, Gabriela. Qual é o peso das exportações portuguesas para os Estados Unidos no conjunto das nossas vendas ao exterior? Se calhar começaríamos por aí. Sim, exato. Portanto, os Estados Unidos são o nosso principal parceiro comercial extracomunitário e representa 6,8% do total das nossas exportações de bens, isto dados de 2023. Refiro-me aqui especificamente a bens, pois são estes que são diretamente afetados pelas tarifas alfandegárias que têm sido anunciadas. Isso pode ser um número um bocado abstrato. Como é que comparamos com outros países ou regiões para termos uma ideia mais comparativa?
Sim, quando analisamos o peso das exportações de bens para os Estados Unidos no produto interno bruto, Portugal encontra-se numa posição que é intermédia no contexto da União Europeia. Portanto, com dados de 2023, as exportações de bens representaram cerca de 2% do produto interno bruto português e dentro da União Europeia há países onde essa exposição é significativamente menor. Por exemplo, é o caso do Chipre, que tem um peso de 0,4% dos Estados Unidos no seu PIB e, por exemplo, Malta, que tem um peso de 0,6%. Mas temos também alguns países com uma dependência muito maior, como é o caso da Bélgica, com 5,6%, e o caso da Irlanda, com 10,1%. Portanto, embora Portugal não esteja entre os países da União Europeia mais expostos ao mercado norte-americano, os Estados Unidos representam um destino significativo para as nossas exportações, pelo que eventuais barreiras comerciais podem ter, de facto, um impacto relevante em alguns setores da economia nacional. João, numa das caixas, é uma parte do boletim económico, apresentada uma conta de uma tarifa média efetiva das vendas portuguesas aos Estados Unidos, ou seja, das importações dos Estados Unidos de bens portugueses. O que é que significa esta tarifa média efetiva? Porque ela é muito importante, é a pedra base dessa caixa. E qual é o seu nível atual? Não sei se explicar-nos um bocadinho. Certo. Vamos lá ver. As tarifas são aplicadas produto a produto e são taxas diferentes para cada produto. E temos bases de dados que vão coligindo esta informação, digamos, de forma sistemática. Depois também sabemos que os produtos têm pesos diferentes país a país, naquilo que é o seu, digamos, o seu cabaz de exportações para os Estados Unidos. No caso de Portugal, quando nós aplicamos as tarifas efetivas à nossa estrutura de comércio, temos este indicador que referias, portanto, esta tarifa efetiva média. Portanto, é assim que é calculada, é uma espécie de média ponderada. O nível em 2023 foi 2,8%, em 22 tinha sido 3,5%, portanto, valores, digamos, contidos. É claro que podemos tentar refazer as contas mantendo a estrutura de comércio constante, portanto, há sempre aqui um efeito que pode resultar da alteração da estrutura de comércio. Ou seja, perante um agravamento de tarifas, as empresas fazem outras opções. Exatamente, exatamente. Portanto, esse distinguir esses dois efeitos é tentar, digamos, fazer a conta mantendo a estrutura de comércio que estava para trás. Fazendo relativamente aos Estados Unidos, nós não vemos grandes diferenças, de facto, fazendo com estrutura de comércio constante ou não. Quando fazemos a conta para o global do mundo, portanto, a tarifa efetiva média de Portugal no comércio extracomunitário, em 2022 o número que nós tínhamos era 4,4%, e isto era um bocado abaixo daquilo que estava no início do século, que era 6,5%, portanto, não há, pelo contrário, há aqui uma evidência de alguma descida nas taxas das tarifas efetivas médias Portugal face no mundo. No entanto, quando olhamos aqui para os últimos anos e fazemos lá está com uma estrutura de comércio de 2014, aí já se nota, digamos, uma subida das tarifas efetivas médias em Portanto, ela só não está a subir mais porque, lá está, as empresas estão a gerir... Isso nota-se um pouco no final. O estudo, portanto, essa caixa identifica alguns setores que estão especialmente expostos ao mercado norte-americano. Portanto, setores portugueses. Isto, no fundo, significa que áreas e que ramos de atividade é que podem sofrer mais no caso de uma subida generalizada de tarifas. Que setores é que são esses que identificam no estudo? Essa foi uma das nossas preocupações. Há provavelmente várias maneiras de fazer isto, mas tentámos começar a explorar, digamos, essa dinâmica da exposição da economia portuguesa e das empresas portuguesas a esta nova realidade. E no essencial, basicamente, o que nós temos é o seguinte. Sabemos que 70% do valor dos bens exportados por Portugal para os Estados Unidos enfrentam tarifas que estão aqui no intervalo entre 0% e 2%. Portanto, uma larga medida está aqui neste intervalo baixo. É um intervalo mais baixo que apresentamos. Exatamente. Mas temos 6% do valor dessas exportações está afetado por tarifas iguais ou superiores a 10%. Então, de qualquer maneira, são valores baixos, sobretudo face aos anúncios que têm sido agora feitos recentemente. Quando depois olhamos para a informação detalhada das transações do comércio internacional por empresa, percebemos que essa informação pode ser cruzada com o valor das vendas totais de cada empresa e, portanto, contrastando estas duas peças, avaliar o grau de exposição ao mercado dos Estados Unidos. E depois, sabendo isto, podemos identificar os setores onde estas empresas estão presentes. Portanto, sendo um bocadinho mais claro,
Considerando o universo das empresas da indústria transformadora que exportam para o mercado americano, nós temos 70% dirigem até 5% das vendas para esse mercado, enquanto 12% dirigem entre 5% e 10% das vendas para esse mercado. Portanto, há aqui uma distribuição. Mas temos um grupo, num outro extremo, que são menos de 4% das empresas, mas que exportam para os Estados Unidos e que onde esse mercado, digamos, representa mais de 40% das suas vendas totais. São ultra expostas. Exatamente, estas são muito expostas. Se nós fizermos aqui, digamos, uma classificação e dissemos que uma empresa tem elevada exposição se o mercado americano representar mais de 10% das suas vendas totais, foi esse um threshold que decidimos, enfim, mas é uma opção, podemos variar um pouco, aí podemos ver que empresas estão classificadas como expostas e quais são os setores onde elas estão. E os setores, basicamente, que aparecem são, em primeira linha, o setor dos têxteis, e, enfim, com 12% das empresas que aí estão a operar têm esta classificação de empresas expostas aos Estados Unidos. Muito próximo também, em termos de percentagem de empresas, temos o setor dos produtos minerais não metálicos, que inclui o vidro e as cerâmicas. E depois, a seguir, um pouco abaixo, as bebidas, os equipamentos informáticos e eletrónicos e depois indústrias do couro e dos seus produtos. E se quisermos, por algum motivo, elevar um bocadinho esse limiar dos 10% e passar das expostas às muito, muito expostas ao mercado norte-americano, tiramos daí conclusões diferentes ou basicamente é muito parecido? Certo, podemos mudar aquele threshold dos tais 10% que classificava uma empresa exposta, podemos aumentá-lo e fizemos esse exercício. Não muda muito. Em termos da identificação dos setores mais expostos, não há grandes alterações. Mas, claro, quando olhamos para os dados micro, nós vamos sempre encontrar empresas onde o mercado americano é absolutamente fundamental e que qualquer perturbação pode pôr em causa o negócio, pode pôr em causa a empresa, mas até no mesmo setor, empresas onde o choque pode quase não ter efeito. Também temos de ter a noção que as empresas antecipam estas coisas e, portanto, hoje em dia, quem está exposto aos Estados Unidos já se está a tentar proteger de alguma forma. As empresas ajustam. É claro que estes ajustamentos envolvem custos, enfim, e estes custos já hão de estar a ser pagos, mas há sempre também, mesmo fora destes períodos, há sempre um processo de distribuição e criação. Os dados micro mostram-nos isto. Há sempre empresas a entrar, empresas a sair. Um bom princípio é aceitar que isto é o mundo, é assim mesmo, e criar as condições para que estes ajustamentos não sejam muito penosos para a economia. Falando do comportamento das empresas, Gabriela, por norma, o que é que nós observamos no comportamento de famílias e empresas perante a criação ou o agravamento de taxas alfandegárias? Há pouco o João estava a dizer de uma empresa que se depara com uma taxa pode tentar redirecionar o seu comércio, mas por vezes não é possível, não é? Em geral, o que é que nos diz a investigação académica sobre esse comportamento? Sim, portanto, do lado das empresas, a criação ou o agravamento de tarifas alfandegárias afeta sobretudo as que exportam diretamente para os Estados Unidos ou aquelas que fazem parte de cadeias de valor globais. Portanto, para as empresas que exportam diretamente, o seu produto torna-se menos competitivo, pois passa a ser vendido no mercado norte-americano a um preço mais alto do que os produtos locais ou dos produtos de países que não estão sujeitos a este aumento de tarifas. E, portanto, isso pode levar, como o João já referiu, a uma redução de exportações, em alguns casos, à necessidade de procurar novos mercados. E mesmo que não exportem diretamente, as empresas podem ser afetadas indiretamente, porque nós sabemos que os mercados estão muito interligados hoje por cadeias de valor, não é? Por essa via pode haver sempre uma penalização? Sim, exato. Portanto, mesmo aquelas empresas que não exportam diretamente para os Estados Unidos podem ser afetadas pelo aumento de tarifas. Portanto, num mundo globalizado, como é aquele em que nós vivemos, a produção de muitos bens é distribuída por vários países, com cada país a especializar-se numa fase da cadeia de valor. Por exemplo, dando aqui um exemplo concreto dos automóveis, que é um dos temas agora que está em cima da mesa. Portanto, um carro pode ter componentes que são fabricadas em diferentes países e pode ser ainda montado num outro país. Portanto, se as tarifas impostas pelos Estados Unidos reduzirem as exportações de automóveis da Europa, os fornecedores das componentes para os automóveis, mesmo que não vendam diretamente para os Estados Unidos, podem ver a procura pelos seus
produtos diminuir. E, portanto, isto pode resultar numa menor eficiência de produção, no aumento dos custos, numa maior concorrência nos restantes mercados, dado que as empresas terão de disputar a cota num segmento de mercado que não tem agora acesso ao mercado norte-americano. Não devemos ficar super descansados por irmos ver que não exportamos muito, por exemplo, para os Estados Unidos carros. Isso não significa que a nossa indústria não seja afetada. Claro. Poderá até ser bastante afetada. Para além disso, existe também para as empresas um efeito que é indireto, e este efeito resulta da redução da atividade económica nos países que são afetados pelas tarifas. E isto tem um impacto negativo na procura global, incluindo também nas empresas portuguesas. Falando agora da parte das famílias, portanto, o impacto sobre as famílias sendo sobretudo no emprego e no poder de compra, portanto, se as empresas enfrentam maiores custos e uma menor procura, tendem também a reduzir o investimento e o número de postos de trabalho. Isto tem consequências, obviamente, negativas sobre o rendimento das famílias e também sobre o seu consumo. E, por fim, há aqui um fator que é muito crucial, que é o fator incerteza. E, portanto, estes sucessivos anúncios de tarifas, alguns já concretizados, outros adiados, outros alterados, criam um ambiente muito instável e dificultam o planeamento das empresas e das famílias e criam também uma volatilidade acrescida nos mercados financeiros. E, portanto, todo este aumento de incerteza e instabilidade reduz a confiança dos agentes económicos e leva ao adiamento de decisões de investimento e consumo e pode ter também esta incerteza, um efeito muito negativo sobre a atividade económica. E, portanto, tudo somado, o que é que nós esperamos, que impacto é que podemos esperar na economia portuguesa caso se concretize um cenário mais adverso? Nós, como eu estava a dizer há pouco, teríamos que gravar episódios sucessivos para ir acompanhando os desenvolvimentos nesta área. Das vossas simulações, o que é que aparece como impacto no PIB português? Ok, portanto, desde logo nós esperamos um impacto negativo na economia portuguesa do aumento das tarifas. Portanto, no Boletim Económico de Março, nós publicámos um artigo que visa exatamente fazer uma avaliação, embora seja uma avaliação simples, uma vez que uma avaliação completa do impacto das tarifas é muito complexa e depende de várias variáveis que não estão ainda totalmente definidas, desde logo a dimensão exata das tarifas a impor, os produtos e os países afetados e as possíveis medidas de retaliação dos parceiros comerciais. E, portanto, o exercício que nós apresentámos no Boletim Económico aponta para uma possível redução cumulativa do produto interno bruto em torno de 1,1% ao fim de 3 anos. E, portanto, com efeitos mais significativos concentrados nos 2 primeiros anos. E, portanto, como premissa para isso, há um nível de tarifas nos Estados Unidos, mas depois também há alguma retaliação do lado europeu, não é? Qual é que foi a conta assim que fizemos? Exatamente. Portanto, o que nós apresentamos no Boletim Económico baseia-se em estudos que já foram publicados para a área do euro e assenta nas seguintes hipóteses. Por um lado, temos uma imposição pelos Estados Unidos de uma tarifa adicional de 25 pontos percentuais sobre os bens importados da União Europeia e temos também uma retaliação da União Europeia. Consideramos também um aumento significativo da incerteza, embora este aumento da incerteza que nós consideramos nesta caixa do Boletim Económico seja inferior àquilo que foi registado durante a crise financeira e também a pandemia Covid-19. E, portanto, a partir destas hipóteses, nós estimamos o impacto na economia portuguesa e para isso utilizamos os modelos que são habitualmente aplicados pelo Banco de Portugal nos exercícios de previsão e utilizamos também os resultados que foram apresentados num artigo publicado na Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal em 2017, o artigo de medidas de incerteza e o seu impacto na economia portuguesa. E, portanto, o que nós podemos concluir é que, portanto, apesar disto ser um exercício que se baseia em hipóteses muito simplificadas, os resultados permitem-nos concluir que, de facto, o impacto das tarifas alfandegárias é negativo e não negligenciável e reforça, portanto, a importância de nós continuarmos a acompanhar a evolução destas medidas e os potenciais efeitos que possam ter sobre a economia portuguesa. E esse impacto, portanto, dito assim, esse número, esse valor, esse 1 ponto percentual que retira ao crescimento, foi até já bastante noticiado nesta altura em que nós estamos a gravar o podcast depois de ter saído no boletim. Para as pessoas terem noção, quem nos esteja a ouvir, é um efeito muito relevante. Como é que comparamos, referiste há pouco a pandemia como um exemplo comparativo, como é que se compara com a pandemia, com um choque petrolífero ou outro evento externo, para percebermos quão grave pode ser?
Ok, exato. Portanto, apesar de nós concluirmos que tem um impacto negativo e significativo, ele não se destaca como um dos mais severos quando comparamos com outros choques externos recentes. Portanto, tivemos a pandemia Covid-19 e tivemos também a crise financeira e a crise da dívida soberana, que tiveram impactos muito mais profundos e generalizados na economia portuguesa. Dando aqui os exemplos, portanto, em 2020 o PIB em Portugal caiu 8,2% devido à pandemia. Isto foi um choque abrupto que afetou tanto a procura interna como também o comércio externo. Durante a crise financeira e a crise da dívida soberana, ou seja, entre 2009 e 2013, a economia portuguesa registrou uma contração acumulada de cerca de 8% e, portanto, foi um período muito prolongado de ajustamento económico. Mais recentemente tivemos também a crise energética, desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve também um impacto muito significativo nos custos de produção e na inflação e reduziu também consideravelmente o poder de compra das famílias. Portanto, esta imposição das tarifas alfandegárias pelos Estados Unidos, nós esperamos que o impacto seja mais contido e mais gradual, e que se reflete, sobretudo, numa redução das exportações e num aumento da incerteza com impactos negativos no investimento e no consumo. No entanto, se este movimento levar a uma escalada proteccionista ou uma desaceleração mais acentuada do comércio global, os efeitos poderão ser, então, mais significativos. Portanto, em suma, este choque está longe de ter a magnitude sistémica de crises como a pandemia ou a crise financeira e da dívida soberana, mas pode, de facto, agravar a atual conjuntura económica e pesar no crescimento nos próximos anos. Temos que ir acompanhando. João, para fazermos aqui um resumo final, se quisermos, olhando para aquilo que a Gabriela acabou de dizer sobre o impacto na economia portuguesa, para aquilo que estavas a explicar há pouco de setores especialmente expostos ao mercado americano, que lições é que conseguimos tirar para decisores políticos ou políticas públicas, sejam elas comerciais ou de outra natureza, perante este ambiente? Conseguimos tirar algumas lições? Bom, enfim, como eu dizia no início, a conclusão segura é que estamos num contexto de muita incerteza e cabe aos decisores de política reduzi-la. Portanto, faz parte, digamos, daquilo que é a sua missão. O comércio é uma dimensão muito importante da atividade económica nacional e global. Os números para Portugal são de facto muito fortes. O grau de abertura da economia portuguesa, quando medimos a soma das exportações e importações em percentagem do PIB, tudo isto em termos reais, aumentou 37 pontos percentuais nos últimos 20 anos. O saldo da balança de bens e serviços melhorou 10 pontos percentuais nesse período. E os nossos ganhos de cota de mercado, neste período, em termos reais, ascendem a 28 pontos percentuais. Portanto, Portugal tem beneficiado muito do comércio internacional. É importante continuar este caminho sem perturbações. Estar na União Europeia ajuda muito, sabemos. Também sabemos que já tivemos crises importantes no passado, no final dos anos 90, início deste século, quando a China entra como grande concorrente em determinados mercados, quando os países do centro e do leste da Europa começam a concorrer connosco. Portanto, foi necessário nessa altura absorver esse choque e fez-se, mas demorou e teve aqui, digamos, um custo. Portanto, isto é importante. É importante para Portugal, é muito importante. Portugal tem-se posicionado, a meu ver, e bem, sempre numa posição de defesa do diálogo, da negociação e da defesa do multilateralismo. Enfim, é digamos, a maneira séria de estar. É preciso continuar a fazer esta pedagogia, de convencer, digamos, as opiniões públicas de que o comércio não é um jogo de soma nula, para que alguém ganhe, não tem que haver alguém a perder. Claro que se pode dizer que há aqui um bolo para repartir, mas esta coisa de tentar ter uma fatia maior do bolo é um bocadinho ilusória, porque depois o bolo começa a encolher e eu tenho uma fatia maior de um bolo que é muito mais pequeno e, portanto, fiquei pior. Esta pedagogia é importante que seja feita para que as decisões não sejam muito gravosas. A Gabriela falava agora nos custos. Estes custos, digamos, no imediato são grandes, mas mesmo que acho que estes custos sejam pequenos em termos da alteração no nosso crescimento, as nossas taxas de crescimento, se estes custos forem pequenos, mas forem prolongados no tempo, temos aqui uma espécie de custo escondido, que estas barreiras fazem que a economia cresça um pouco menos, mas durante 10 anos, isto já faz um efeito enorme em termos acumulados. Enfim, eu acho que é preciso algum otimismo, é preciso que o bom senso prevaleça, sobretudo, e vem-me sempre ao espírito esta citação
da Maya Angelou, que diz esperando o melhor, preparado para o pior e não surpreendido por qualquer coisa que apareça no intermédio. Acho que é um excelente conselho perante aquilo que vamos vendo nas notícias. João, Gabriela, muito obrigado por nos terem ajudado a refletir sobre as consequências deste novo contexto comercial em que Portugal terá de se mover. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. As caixas, impacto de um cenário de aumento das tarifas sobre a atividade em Portugal e tarifa efetiva média e a exposição das exportações portuguesas ao mercado dos Estados Unidos, fazem parte do Boletim Económico de Março e podem ser lidas em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!